doutor pela Fundação da FAO e hoje trabalha na Universidade do Porto, laboratório de fabricação digital, não é isso? É isso. Se você quiser completar Tá. do currículo, então, Tá. uma vez agradecendo, aceito o nosso convite, a palavra é toda sua. Tá bem. Obrigado, Neander. Mais uma vez eu agradeço, tá, o convite de participar da sua aula aqui. Eu acho que essa linha de pesquisa, né, essa área de pesquisa que o professor Neander conduz aí com o Laboratório de Fabricação Digital e Customização em Massa na UNB, ela é muito produtiva já há muitos anos, né, então os alunos que fazem parte aí, que estão entrando agora, ingressando agora no curso de pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, estão aí muito bem providos e têm o potencial de desenvolver coisas inovadoras e tudo mais, então acho que é um caminho assim muito interessante aí dentro da UNB, né? Então, assim, só para fazer uma breve introdução, tá? Não vou estender muito, até porque hoje, especificamente, assim, eu não estou com um tempo muito alargado, tá? Então, eu vou tentar fazer, assim, uma apresentação um pouco mais resumida, tá? Eu sou arquiteto de formação, né? Eu formei na primeira turma de arquitetura do UniCeub, em 2005. Fiz o meu mestrado aí na UNB, uma linha de pesquisa de teoria, história e crítica, né, da arquitetura, em 2011, né? Formei em 2013, na verdade, né, no mestrado. E ingressei no doutorado como aluno especial em 2015. Defendendo a tese, né, em 2020, então foram 5 anos de pesquisa, né. Normalmente o doutorado ele dura 4 anos, mas eu considero esse ano inicial como aluno especial já como um momento ali inicial mesmo da pesquisa, tá. Tem alguém aí com o microfone aberto e tá dando um ruído, não sei se isso aparece na gravação, então talvez se puderem desligar aí os microfones. E, enfim, foi todo um percurso mesmo do doutorado, né, junto com o professor Neander, que foi meu orientador. O trabalho de pesquisa no doutorado, da minha parte, né, foi um trabalho assim, muito experimental, diferente do que eu fiz no mestrado, que foi um trabalho mais conceitual, mais teórico, né. É, e E eu digo, né, que o doutorado, enfim, qualquer investigação, qualquer pesquisa científica é sempre uma aventura, né, com altos e baixos, com idas e vindas, né, é um processo mesmo de um aprendizado, assim, muito grande, onde às vezes a gente precisa revisar as nossas próprias questões enfim, né, para conseguir chegar ali num resultado, né, vamos dizer, acadêmico, né, um resultado científico, né. O meu tema no doutorado foi esse aí que vocês estão vendo, né? Roteiro de produção digital, processo KEDM para projeto paramétrico e fabricação digital em arquitetura. Esse termo produção digital não foi um termo propriamente que eu criei, né? Foi o Branko Kolarevich em 2003, né? Ele tem essa publicação de 2003, onde ele apresenta esse termo Digital Production, né? Evidenciando, né, o trabalho de arquitetos reconhecidos aí internacionalmente, como Frank Gehry, Zaha Hadid, Bernard Franken, etc. Justamente pelo fato desses arquitetos recorrerem, né, às tecnologias, recorrerem às técnicas digitais para conseguir executar as arquiteturas complexas e, enfim, curvilíneas, né, que eles produzem, né. Então, é um termo que, apesar de não ter sido, né, cunhado assim, para a pesquisa em si, mas a gente se apropriou desse termo justamente para tentar, vamos dizer, criar uma legibilidade, né, criar uma leitura, né, mais simplificada do que seria
essas aplicações tecnológicas do projeto paramétrico e fabricação digital para o processo, né, de construção civil, para o processo de projeto de arquitetura, etc. E acrescido a esse termo produção digital, entra aí esse outro termo roteiro, né, que é um processo de roteirização da arquitetura, do projeto de arquitetura, né? E para nós isso foi também uma coisa assim, importante de se definir, né? Essa ideia de um roteiro de produção digital, ou no termo em inglês, né? Digital Production Script, né? Que é essa palavra script, nesse contexto aí, ela é bastante importante, né? Ela tem a ver com uma teoria do arquiteto Mark Burry, né? Que é um arquiteto australiano, ou neozelandês, não me lembro agora, mas que colocou esse termo, né, um pouco em contraposição à teoria que o Patrick Schumacher colocou também, mais ou menos na mesma época ali, 2010, onde o Patrick Schumacher, ao invés de falar scripting, né, architectural scripting, colocou o termo parametricismo, né, um estilo de arquitetura novo, né, que viria ali na história, na historiografia, né, depois ali da pós-modernidade, etc. Né? Então, um pouco em contraposição a essa ideia de colocar um novo estilo, né, mundial, etc., o Mark Burry coloca simplesmente uma ideia de que as culturas, né, diferentes culturas do mundo poderiam se apropriar dessas técnicas digitais por meio justamente da programação, né, por meio da parametrização, etc., que é uma linha de raciocínio que eu acho que é assim mais, vamos dizer, mais palpável, né, para os nossos contextos onde não estamos tão providos, né, com recursos tecnológicos, etc. Né? E até assim, não colocando só essa questão no âmbito assim, né, brasileiro e tudo mais, mas também quando a gente observa os contextos internacionais, aí existem também muitas limitações, né? Não é todo país que tem o potencial tecnológico como os Estados Unidos, Inglaterra, né, e etc., Japão. E, enfim, então me pareceu assim que essa proposição, né, essa proposta de uma roteirização da produção digital aplicada em arquitetura abarcaria assim um contexto mais amplo e, enfim. E o subtítulo é o processo KEDM, né, que é Computer Aided Engineering, Design, Manufacturing, que é a junção de vários termos, né, que estão presentes aí vamos dizer, na teoria, né, dessa parte, nessa área de pesquisa de tecnologia aplicada à arquitetura, né? E eu vou tentar explicar isso ao longo da pesquisa, tá? Da apresentação, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, etc., a gente pode tornar isso assim mais uma conversa, né, do que propriamente uma aula aqui, né? Então, na minha pesquisa, eu vou passar aqui mais para frente, tá? Para já chegar ali no ponto dos experimentos, tá? Uma das características aí do meu doutorado, gente, foi assim um processo onde eu me associei com várias pessoas, com várias instituições, né? Para conseguir realizar 3 experimentos, né? E um estágio de doutorado. No primeiro momento, né, que foi já em 2015, quando eu entrei como aluno especial no programa, eu tive essa grande oportunidade de me associar ao arquiteto Paulo Henrique Paranhos, né? O Paulo Henrique, ele foi muito generoso assim comigo, né? A gente não se conhecia, né, pessoalmente assim, antes desse momento, né, onde a gente participou de uma disciplina que eu creio que seja essa mesma disciplina que vocês estão cursando aqui agora, né? Na época, o professor Neander ainda compartilhava essa disciplina com o professor Francisco Aviani, né, o Chesco, e ambos os professores nos instigaram, assim, né, a criar mesmo um trabalho em conjunto, onde o Paulo Henrique Paranhos, com
a grande experiência dele, né, em arquitetura pudesse juntar aí essa força com a tecnologia, né, onde eu poderia ajudá-lo, né. E, e eu digo assim que o Paulo Henrique foi muito generoso porque ele abriu mesmo um escritório, né, para que eu pudesse participar. Ele me apresentou esse projeto específico, né, que foi um projeto que nunca foi construído, né, que é o da Catedral de Palmas. Existe uma Catedral de Palmas, né, que fica ali naquela praça central da cidade, né, no Tocantins. Só que não é um projeto do Paulo Henrique, né? É um projeto mais novo, assim, de uma outra equipe de arquitetos. E, e o Paulo Henrique compartilhou esse projeto que ele desenvolveu lá na década de 70, quando eu ainda era aluno do curso de arquitetura na UNB, né, etc. É, foi um projeto, assim, que eu digo assim, foi um projeto muito colaborativo, né, ao longo desses anos todos, porque apesar de ter sido inicial, o traço inicial ser do Paulo Henrique, ele foi desenvolvido de várias maneiras ao longo desses anos aí, né? É, e a gente teve a oportunidade de, nesse ano de 2015, fazer esse desenvolvimento usando essas tecnologias, essas técnicas, né? Então, aqui na imagem, a gente consegue ver os croquis do Paulo Henrique, né? Que é um desenhista aí, né? E tudo. E aqui uma inserção, né, de uma modelagem 3D que a gente desenvolveu para um pouco comparar, né, os resultados e a gente ter assim uma visualização direta de como foi, né, esse desenvolvimento, tá? A ideia do experimento é que a gente pudesse detalhar um aspecto do projeto que nunca havia sido muito bem detalhado, né? Que é a estrutura de cobertura dessa catedral, né, que vocês conseguem ver aqui nessa imagem. A gente transformou um pouco essa ideia, né, de uma superfície regrada, conforme o desenho aqui, né, na definição geométrica. A superfície regrada é justamente a organização de vários segmentos retos, né, conformando uma superfície em dupla curvatura, né? Então é como se fosse um movimento dessas linhas retas que configuram justamente essa superfície ali toda curvilínea, né? E a gente traduziu um pouco isso para o que a gente chama de uma panelização, né? Uma superfície triangulada, né? Que pudesse variar esses vãos, né? Que eles não são uniformes, né? E pudesse também facilitar um pouco essa ideia de uma execução desse trabalho, né? Então, essa característica do projeto, claro, né, assim, o projeto nunca foi para o âmbito da execução, né, mas como a gente queria, de fato, vamos dizer, experimentar essas tecnologias e ver o potencial delas no projeto, a ideia justamente foi uma investigação do ponto de vista estrutural, de como que isso poderia ser organizado estruturalmente, né. Então a gente entrou em contato com engenheiros, né, dois engenheiros específicos, um que era assim, amigo do Paulo Henrique e outro que foi o professor daí da UNB, né, o professor João Pantoja. E eles nos ajudaram um pouco assim a conceber a estrutura, entender como é que seria essa distribuição de cargas, etc. Mas tudo mediado, né, pelo projeto modelado no Rhinoceros, né, esse software que tem um plugin chamado Grasshopper, né, que vocês devem conhecer. Então, todo esse processo de detalhamento dentro desse âmbito do doutorado, né, foi realizado, né, por meio desse projeto paramétrico e, e posteriores ali prototipagens, né? Protótipos que a gente desenvolveu para tentar simular essas modelagens tridimensionais que a gente fez aí. Nessa imagem, vocês veem uma renderização do arquiteto Hermes Romão, né? No momento lá, ele pôde participar também junto com a gente, né? Aqui é uma maquetinha, né? Um protótipo em resina de poliuretano. Isso aí foi feito numa máquina CNC
bem básica, assim, né, que é uma mini halter, e então a gente não consegue ver, né, que ali tem um vazio, né, ela é toda preenchida porque a máquina trabalha em 3 eixos apenas, né, então, mas é uma simulação muito próxima daquilo que vocês veem aqui na treliça, né, na modelagem 3D, então basicamente o mesmo resultado que vocês estão vendo aqui está aqui também no protótipo, né. Depois, com o desenvolvimento do projeto, a gente fez esse outro protótipo já em impressão 3D, né, com plástico PLA, para testar outras características do projeto. E aqui, de fato, é uma peça, né, que tem um fundo, né, a gente consegue observar que ali já cria um vazio, né, ela não é preenchida como essa, justamente porque a impressão 3D nos possibilita enfim, um outro tipo de resultado, né? Assim, vamos dizer, uma outra característica, né? Então a gente queria justamente variar essas prototipagens para chegar em resultados diferentes e a gente pudesse ter uma análise do projeto, né? A modelagem algorítmica, ela foi feita com base, assim, um trecho da estrutura, né? A concepção dessa estrutura, vamos dizer, contou com etapas anteriores a essa daqui que eu estou mostrando agora, que também foram realizadas no Grasshopper, né? Mas a partir do momento que houve uma definição de qual seria o modelo estrutural, a gente pegou um trecho da estrutura para que pudesse ser detalhado e o algoritmo ficasse assim mais reduzido, mais fácil de ser trabalhado, né? E, e eu digo, né, que não seria possível detalhar essa estrutura sem essa técnica de projeto paramétrico, né, porque são centenas ali de perfis e de encaixes diferentes uns dos outros, né, todos diferentes uns dos outros, e detalhar isso assim num processo tradicional, né, num processo CAD manual, vamos dizer assim, né, desenhado manualmente, é praticamente impossível, né, para que se mantenha o nível de precisão que a estrutura metálica demanda, desenhando à mão, né, vamos dizer, desenhando ponto a ponto ali, é praticamente impossível, né, então a facilidade que o projeto paramétrico traz para o detalhamento desse tipo de estrutura complexa é o que possibilitaria, de fato, a execução disso, né? E, e daí, dentro desse trecho, que é o trecho onde há o maior vão, né, no caso ali eram 35 metros, né, de vão livre, para uma treliça com uma altura ali no ponto mais alto de 1,5 m, né, conforme o cálculo empírico que a gente encontrou lá no livrinho do Iopanã Rebelo, né, o professor de engenharia. Nesse trecho específico, a gente ainda fez mais um recorte para identificar as características de encaixe, fazer um protótipo, etc. E, enfim, a ideia é um pouco detectar os processos, né, de fabricação, né, como que essas peças elas poderiam ser executadas e a maneira de fato como isso seria montado na obra, né. Então, a princípio a gente tem aí 3 peças, né, assim que são variáveis, né, elas mantêm características semelhantes, mas elas sempre vão ser diferentes umas das outras, né, que é o encaixe, que é essa peça cilíndrica, o conector que recebe a barra, né? E basicamente isso é uma técnica que a gente vê em muitos projetos, né? Maximiliano Fuchs, Norman Foster, etc. Todos assim detêm um pouco essa ideia, né? De que há uma peça que encaixa todas as barras, há uma peça que conecta as barras ao encaixe, né? Que ela é que vai determinar as angulações e vai determinar ali a maneira como essa barra vai justamente tocar ali no encaixe, né? E aqui a gente consegue ver como que seria possível executar, né? Primeiro uma planificação dessas peças todas e depois, de fato, um desdobramento de cada uma delas, né? Por exemplo, a gente vê aqui
a parte de cima de uma dos encaixes, né, que tem ali um recorte específico, a parte de baixo desse encaixe, essa parte lateral, que seria uma chapa dobrada, né, com vários cortes diferentes para receber os conectores, e aqui os conectores planificados, né, para receber uma barra padrão, né, no caso, poderia ser uma barra tubular ali que seria cortado apenas em tamanhos diferentes, né. Esse processo de execução, a gente imaginou, tendo em vista as limitações que o próprio fornecedor presente aqui em Brasília, né, possibilitaria, né, que é a gravia. Então, ela tem a possibilidade de cortar uma chapa metálica no formato que quiser por meio do corte a plasma, né. Tem a possibilidade de dobrar uma determinada chapa de acordo ali com esses parâmetros distintos, né? E, enfim, a ideia era um pouco simular mesmo a vida real, né? O que a gente poderia executar, né? É claro que isso poderia ter sido pensado de diversas outras maneiras, né? A estrutura poderia ser eventualmente em concreto, poderia ser em madeira, mas a gente optou pelo metal porque justamente a gente conhecia aqui o fornecedor e a gente sabia das características, então a gente um pouco conseguiu assim balizar esse trabalho, né, no sentido de uma simulação mesmo por meio das técnicas e tecnologias que estão à disposição no nosso contexto, né. Para tentar verificar se isso tudo poderia funcionar, então a gente fez mais um protótipo, né, também em impressão 3D com plástico PLA. Então a impressora, né, fez aí as várias barras, a gente fez os conectores e tudo. E essa imagem aqui, ela demonstra uma característica que eu acho muito interessante, porque é uma maquete que é feita só de encaixes, né? Não tem cola aqui. Então as peças estão todas apoiadas aí direitinho, né? E estão apenas encaixadas umas nas outras, né? Então é de fato um trabalho que permite essa precisão, né? E a verificação da utilização da fabricação digital, né? No caso a prototipagem rápida, possibilitaria, né? A gente imaginar isso mesmo numa larga escala, né? Num trabalho mesmo de execução, numa obra real, né? Então, esse foi o primeiro experimento, né? Ele é um experimento assim de aplicação das técnicas ao projeto de arquitetura, né? E num segundo momento, o nosso interesse foi um pouco ultrapassar essa aplicação ao projeto e começar a investigar e verificar as técnicas de construção, de fato, né? De execução, de montagem, desmontagem, mas também mantendo essa temática das estruturas, né? E dentro das nossas limitações, né, financeiras e materiais, etc., é claro que a gente não conseguiria executar estruturas mesmo de grande porte, então a nossa definição foi por estruturas leves, né? Basicamente foram trabalhos aí realizados em conjunto com o coletivo Voxelab, que na época, né, era um conjunto formado por estudantes e profissionais de arquitetura, né, e uma parceria com o arquiteto Lucas Dessordi, né, que começou aí em 2016, e a gente fez vários trabalhos, principalmente para cenografia de eventos, né. As estruturas leves, nesse caso, fazem muito sentido, né, porque elas podem ser montadas e desmontadas facilmente e etc. E o nosso interesse era justamente testar os limites da fabricação digital, verificar como que isso poderia ser aplicado ao projeto, né? Lembrando que nesse momento, né, nesses anos aí de 2015, 2016, apesar da gente já ter assim, um certo domínio com relação a essas técnicas, mas isso tudo ainda era muito para mim, né? Ainda era muito incipiente, né? Assim,
eu ainda tinha muitas dúvidas de como é que seria a aplicação dessas tecnologias ao projeto de arquitetura. Então, acho que o objetivo principal assim da pesquisa de doutorado foi justamente aferir, né, assim, como que essas tecnologias elas poderiam ser aplicadas numa prática real, né, etc. Então, acho que esse sempre foi o desafio, assim, né. Então, no momento que a gente se deparou com a possibilidade dessas estruturas leves, assim, muita coisa fez sentido, sabe? E a gente pôde verificar que, às vezes, a gente imagina, assim, a fabricação digital, né, conseguindo resolver muitos problemas, mas, às vezes, por conta de questões financeiras, por conta de agilidade dos trabalhos, etc., nem sempre era possível aplicar ou nem sempre a gente conseguia aplicar a fabricação digital, né? Eu acho que a grande constante aí foi a aplicação do projeto paramétrico, né? É, e assim, as qualidades mesmo, né? As propriedades que o projeto paramétrico pode oferecer para a arquitetura, né? Esse projeto que vocês estão vendo aí, a gente intitulou como O Móvel, né? É uma ideia de uma estrutura que parte de um módulo piramidal feita por barras de alumínio, barras tubulares de alumínio, né? Um material muito, muito levinho. E a ideia que a gente tinha era que a estrutura pudesse ser reconfigurada, né? Para diversas situações. Então, o que a gente fez foi projetar mesmo um processo de projeto, assim, um projeto, desculpa, um processo de montagem dessa estrutura, né? O projeto em si ele poderia ser variável, né? E, e a princípio a gente tinha imaginado que esses encaixes todos dessas peças poderia ser executado por meio de um protótipo, né, de impressão 3D, etc. Só que como a característica da estrutura era justamente que pudesse ser variável, então essa ideia de criar um nó, né, para cada um desses encaixes, ele seria um pouco inviável, né, porque isso manteria sempre a mesma montagem, né? Então o que a gente fez foi uma conexão por meio de arame mesmo, uma conexão artesanal, né? Mas foi ela que possibilitou a gente a encontrar assim diferentes tipos de montagem dessa estrutura, né? Ela foi utilizada aí dentro de um evento, né? Como ali parte da cenografia do evento, né? A gente teve a possibilidade de montar ela num evento grande que aconteceu, né, lá no CCBB, na fachada do CCBB. Aqui, se vocês repararem, né, ela é totalmente diferente dessa primeira montagem, né? Ela foi separada em duas peças, elas têm formas diferentes, etc. E o objetivo dessa peça, cenograficamente, era sempre receber videoprojeção, né, para que ela pudesse interagir assim um pouco com o público e criar ali sensações enfim, pudesse assim ter uma presença, né, forte ali para visual para o público. A gente desenvolveu um protótipo também em plástico PLA, né, daquela primeira estrutura montada, né? E o algoritmo em si, ele parte de uma ideia de que esse módulo piramidal pudesse sempre crescer de maneira um pouco aleatória, né, para chegar nessas formas diferentes, né? Então, é uma pirâmide que cresce a partir de uma outra e assim sucessivamente, criando aí, por vezes, algumas ramificações, mas tentando manter uma certa linearidade, né? E isso tudo foi, de fato, montado um algoritmo, né, que possibilitou a gente verificar como que esse módulo piramidal pudesse ir se desdobrando e sendo montado ali numa sucessão, né. A segunda estrutura leve, e vejam, nesse período aí entre 2016 e 2018, essa parceria com o coletivo Voxel Lab realizou vários projetinhos, né, várias dessas estruturas, dessas intervenções, né, cenográficas, e eu estou trazendo aqui só algumas delas, né, que detêm certas características que
para a pesquisa eram relevantes, né? Essa imagem aí é de um outro evento, de uma outra estrutura, que é essa estrutura de papelão, né? Muito leve, muito simples, né? Para compor aí essa área do músico, né? E nesse projeto, a gente já encontrou um maior nível de automatização, né, dos processos de fabricação, diferente um pouco daquele anterior, né, que foi basicamente assim, um processo de montagem todo artesanal, né. As peças ali das chapas de alumínio daquele projeto foram cortadas com uma máquina, né, que, enfim, mas todo o processo de montagem foi bastante manual, bastante artesanal. Essa daqui também teve a possibilidade de corte com uma prensa, né? É, e é um módulo idêntico, né, que vai se repetindo ali, sendo encaixado um no outro para criar essa estrutura com um fechamento, né? O algoritmo ele serviu um pouco para a gente visualizar as diferentes maneiras de composição que esse fechamento poderia ter, né? E também foi uma coisa assim bastante simples, né? Até porque foi um projeto assim realizado em uma semana, né? Desde da criação até a execução do material. Então, também a praticidade aí da parametrização no caso de resolução dessas formas um pouco mais complexas, né? Aqui está a prensa, né, que utiliza uma faca, né, que é feita ali de acordo com o desenho que a gente passou. Então, foi um processo mecanizado, né, vamos dizer assim, e a gente teve a possibilidade de gravar, né, de cortar a marca do coletivo, etc., em algumas desses módulos, né, por meio do corte a laser, né. Então, a gente, eventualmente, essas peças elas poderiam ser todas cortadas a laser, né, num processo inteiramente de fabricação digital, mas isso teria um custo, né, que seria mais elevado, e a gente tem encontrado essa técnica aqui de corte com a faca de prensa, nos reduziu ali o nosso orçamento, etc., e foi o que viabilizou um pouco essa, essa execução aí, né? E a terceira estrutura leve que eu mostro, né, nesse segundo experimento é o que eu chamei de parklet multifuncional, né? O parklet ele fez parte de um evento da UNB, que é o evento chamado Tubo de Ensaios, né, que já ocorre já há bastante tempo aí. E é interessante mostrar isso agora, né, porque todos esses projetos aí foram feitos num momento anterior à pandemia, onde a gente podia, né, se juntar para participar assim presencialmente dos eventos. Então, hoje eu até vejo isso assim como muita sorte, né, que a gente teve de poder fazer isso nesse tempo, né? E, e esse parklet foi uma intervenção, né, que ocupou ali o estacionamento em frente à sede da Casa de Cultura da América Latina, né, que sediou o evento Tubo de Ensaios nesse ano de 2017. E a ideia era justamente criar um palco, né, que pudesse sediar ali shows, performance, etc., né? E nesse caso específico dessa estrutura leve, não houve nenhum processamento do material, né? O material já chegou pronto para a gente, conforme vocês conseguem ver aí, ele é composto de engradados, né? Então a gente conseguiu uma parceria com uma empresa de bebidas local e essa empresa emprestou para a gente ali quase 300 engradados que a gente pôde projetar conforme essa forma aí que vocês estão observando, né? Cada um desses engradados foi encaixado uns nos outros por meio de braçadeiras plásticas, né? Que a gente chama de fita Hellerman, né? Que é tipo aquelas fitas ali de lacre, etc. E, de fato, que isso criou uma resistência tal que a pessoa até poderia subir aqui nesse trecho aqui, que cria um certo mirante, né? É, então, então, assim, foi uma coisa muito,
muito simples, né, que a gente desenvolveu ali para que pudesse criar assim, uma resistência mínima para uma pessoa poder subir aqui, fazer uma apresentação, ou eventualmente escalar ali, né, para quem tivesse mais coragem. E é isso, a peça ficou mesmo assim bastante interativa, né? Enfim, foi um trabalho assim muito interessante. O algoritmo que montou isso, ele partiu de uma ideia de uma malha, né, que sofreu ali uma força gravitacional e essa malha é, caiu ali sobre determinados objetos, criando aquele formato assim como se fosse um derramamento, né, como se fosse uma coisa que escorreu ali da fachada, né? Então, a partir do momento que essa malha foi gerada, a gente preencheu o formato da malha com essas caixas, né, com esses engradados, gerando ali aquela forma final, né? Eu estou assim fazendo uma coisa bem rápida desses primeiros projetos que eu gostaria de me concentrar aqui mais nesses últimos, né, nesses dois últimos. E é claro que todos esses trabalhos aí eles foram assim, vamos dizer, muito detalhados, né? Na tese que eu apresentei em 2020, que já está disponível lá no repositório, e se vocês tiverem curiosidade, interesse, vocês podem ir lá e baixar essa tese, né, com esse título, conforme eu mostrei ali. É, Lá na tese vocês vão conseguir ver o detalhamento, né, de cada um desses processos e tudo mais. Então, pode servir aí de um material de referência para que vocês possam reproduzir eventualmente ou encontrar ali alguma informação útil para os projetos que queiram desenvolver, né? E além da disponibilidade na tese, vocês podem sempre contar aí comigo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem trocar alguma ideia, a gente pode trocar aí os e-mails e tudo mais, os contatos para eventualmente eu poder ajudar vocês aí, né, nessas resoluções, né, mais técnicas, tá? Durante o processo do doutorado, a partir ali do ano de 2018, né, eu fiz várias tentativas de pedido de recurso, né, financeiro para a realização de um doutorado sanduíche, no exterior, né, no caso. Eu e o professor Neandre, a gente apresentou algumas cartas, assim, pedindo, né, a possibilidade desse doutorado fora, né? A gente apresentou para ETH de Zurique, né, que é uma referência nessa área de fabricação digital. A gente apresentou para a Universidade de Stuttgart, que também tem lá um trabalho muito inovador utilizando essas técnicas de fabricação digital, né, tudo mais. Infelizmente a gente não teve resposta, né? Eu acho que eles têm um nível assim muito elevado, né? E a gente ainda estava ali aprendendo, né, a trabalhar com essas tecnologias e tudo mais, então não teve assim muito interesse pela nossa proposta. A faculdade que apresentou o interesse maior assim e foi assim que me recebeu eventualmente, né, apesar de eu não ter conseguido o auxílio financeiro, né, é sempre um processo bastante complexo esse de pedir um auxílio para a realização de pesquisa, né, principalmente nessas situações que a gente encontra hoje, né. Mas a faculdade que nos recebeu, que apresentou assim, esse interesse, foi a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, né, a FAUP, que conta lá com um laboratório de fabricação digital muito interessante, né. É, e E daí a gente fez algumas tentativas de bolsa também, né? A gente fez para CAPES, a gente fez para o CNPq, só que não conseguimos, infelizmente, né? E, e aí eu não quis desistir dessa coisa, né? Em 2018, apesar de toda a frustração de não conseguir o auxílio e tudo mais, mas eu insisti nessa coisa, né? Eu consegui ali um momento de férias, né? Em janeiro de 2019, juntei lá uma grana, né? Por conta própria e tudo, juntei um recurso ali por conta própria e
E fui ficar um mês lá junto do laboratório, né? Conheci os pesquisadores, conheci o professor, né? Que é o professor José Pedro Souza, que me recebeu muito bem lá, assim, foi muito generoso, né? Comigo e tudo mais. E consegui pelo menos um estágio de doutorado, né? Que foi não chegou a ser um mês, foram assim 3 semanas, né? Que eu fiquei lá na cidade do Porto, né? Dentro do laboratório, do Digital Fabrication Laboratory, juntamente com o professor José Pedro, com os pesquisadores lá na época, né? E a gente fez assim um trabalho muito intenso, né? Eles me ensinaram muita coisa, trocaram muitas informações, né? E, e na época o laboratório da FL ele estava sediado numa empresa de derivados de madeira, né? De uma empresa fornecedora de MDF. Hoje o laboratório nem mais se encontra lá, né? Mas na época ele estava sediado num galpão lá industrial, etc. E o que me interessava muito, assim, a escolha dessas instituições que eu falei, era justamente a possibilidade de investigar a fabricação robótica, né? Dentro lá da pesquisa, dentro da tese, houve assim um esforço, né, de colocar um pouco o estado da arte da fabricação digital, né, de trazer assim, um histórico de como que isso iniciou lá na década de 60, né, no MIT principalmente, e como que isso foi se desenvolvendo ao longo da história e tal. E, e a gente observou, né, durante essa pesquisa, que a fabricação robótica, a ideia de utilização do braço robótico em arquitetura, é, vinha assim numa crescente, né? A partir ali de 2010, muitas investigações foram realizadas utilizando essa tecnologia, né? E o DFL da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto detém um braço robótico, né, que é um braço da marca KUKA. Eu vou mostrar ali para vocês mais para o final, tá? E eu fui um pouco atraído assim por essa ideia, né, de poder entender um pouco mais o que seria a utilização do braço robótico para a execução de peças para arquitetura, para construção civil, né? E na época eles estavam justamente com a intenção de criar um certo fechamento para o espaço que eles têm lá, né, que eles tinham, né, do laboratório, né? Aqui a gente consegue ver a escala do braço robótico e todos os equipamentos que estavam ali distribuídos nessas áreas de trabalho, né? Então a ideia era justamente destacar um pouco o espaço do laboratório dentro do galpão industrial onde ele estava abrigado, né? Então, enfim, foram vários experimentos, né, durante ali várias tentativas do que poderia ser esse fechamento, né? E a gente optou ali ao final por uma estrutura com MDF flexível, né, um MDF bem fino, que pudesse ser dobrado, etc. E, e os encaixes, né, a maneira como isso seria executado, só poderia ocorrer utilizando o braço robótico, né, porque não sei se na imagem assim fica muito claro, mas a maneira como uma peça encontra na outra ali, ela não constrói um encaixe cartesiano, né? Vamos dizer assim. Os encaixes são sempre angulados, né? Então, a maneira de executar isso numa chapa de MDF, utilizando, por exemplo, uma Router, né? Uma máquina de CNC simples, não seria possível, né? O braço robótico possibilitaria esse tipo de encaixe justamente porque ele trabalha além dos 3 eixos da máquina CNC, né? Então ele poderia justamente cortar um encaixe em ângulo e poder fazer esse cruzamento ali de maneira viável, né? Então a gente chegou nessa definição, né? E depois de vários testes, né, de uma estrutura entrelaçada com esse material ali mais flexível, né, fizemos vários protótipos, vários testes, né, esse aqui foi
que eu até tenho assim muito orgulho de mostrar essa imagem, porque foi feito de papel, né? Um papel ali sulfite comum, né? Cortado numa máquina de corte de papel, né? E aqui não tem cola, não tem, assim, não tem nenhuma máquina, aqui não tem nenhum retoque da imagem, né? São só as tiras de papel encaixadas umas das outras ali com esses encaixes mínimos. E na medida que eu coloquei esses lápis, né, para simular ali os elementos, né, que criariam esses distanciamentos do entrelaçamento ali, só pela gravidade mesmo ali a peça ficou em pé, ó. Ela não tem nenhum encaixe, assim, ó. O trabalho mesmo milimétrico do corte ali, dessa maquininha e tal, que é como se fosse uma máquina Holter, né, que corta papel, etc., ele possibilitou justamente chegar, por exemplo, uma definição como essa, né? Mas a gente fez também uma impressão 3D, né, para possibilitar a visualização do conjunto, né, do que seria o fechamento e tudo, também em plástico PLA. E aqui, novamente, né, a definição Grasshopper, né, o algoritmo, que já contou com assim, a simulação do que seria a estrutura e o processo de planificação, né, de cada uma das peças. Na verdade, assim, são só, vamos dizer, 3 peças diferentes, né, as peças das laterais, né, assim, e a peça central ali. E com uma espessura dada, essas angulações, a imagem aqui não favorece tanto, mas a ideia era de que já pudesse ter a planificação para esse corte angulado, conforme eu disse ali, que seria executado por meio do braço robótico, né? E, enfim, depois que eu fiz os 2 primeiros experimentos, o primeiro de aplicação das técnicas para o projeto de arquitetura, o segundo com a intenção de verificar os processos de execução, consegui esse estágio de doutorado, né? Onde eu tive ali um aprendizado muito grande, né, para as definições do que eu considerei para o meu último experimento, que é o experimento decisivo, assim, do doutorado, né. Então, eu consegui juntar todas essas ideias, né, tanto do projeto de arquitetura quanto da execução, né, da possibilidade de execução, tendo em vista as condicionantes locais aqui de Brasília, né. Então, eu cheguei nesse terceiro experimento, né, que eu acho que fica muito resumido, vamos dizer, muito exemplificado por essa frase, né, desse arquiteto Bernard Caché, que é um arquiteto francês, né, que foi um pesquisador no MIT na década de 90 e é tido assim como um precursor, né, do que seria essa produção digital, né. E não sou eu que digo isso, né? É o próprio Branko Kolarevich, é o Mário Karpo, que colocam essa figura, né, esse Bernard Caché, como esse precursor, né, do que seria toda essas aplicações, né, tecnológicas ao projeto de arquitetura, né? E no livro dele lá, que é um livro de 1995, né, que é do trabalho que ele realizou no MIT, que foi republicado, aí a minha referência aqui é de 2015, né, que foi o livro que eu tive acesso, a edição, né, que eu tive acesso, mas o livro original é de 1995. Ele tem essa frase que, assim, eu acho que resume muito, né, todo esse processo que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, né, que é essa ideia dos objetos não são mais desenhados, mas calculados, né? E eu diria mais, tá? Eu diria assim que os objetos não são mais apenas desenhados, mas também calculados, tá? Porque conforme a gente viu ali, né, no próprio projeto, junto com Paulo Henrique Paranhos, muitas vezes a gente precisa atender situações onde os processos tecnológicos não são tão acessíveis, né? Então, essa ideia de que há uma substituição do desenho por meio das técnicas digitais ou
enfim, uma desconsideração do desenho manual, né, do desenho ali feito mesmo com lápis no papel, etc. Eu acho isso um pouco assim errôneo, né? O que eu acredito muito é associar todas essas técnicas numa produção, né, cada vez mais coesa e cada vez mais interligada, né? Então, eu acredito muito assim nessa ideia do Bernard Caché, mas eu acrescentaria um pouco essa ideia de que a gente não substitui o desenho, né? A gente consegue agregar, consegue trazer isso tudo para o processo digital e, enfim, fazer com que todas essas tecnologias, todas essas técnicas de projeto de arquitetura possam, né, dialogar, né? E nesse projeto específico, né, eu tive uma referência que para mim assim foi muito importante no doutorado, né? Também foi um trabalho que fez parte dessa revisão, né, da fabricação digital, né? Que é o trabalho do João Figueiras Lima, né, o Lelé, para o Memorial Darcy Ribeiro, né, o Bejódromo, que fica aí presente no campus da UNB, né? E, e o reconhecimento do Lelé como um precursor da fabricação digital no Brasil, né? Quando a gente percebeu essa dimensão do Lelé, eu quis um pouco tentar reproduzir o que ele fazia por meio dessas tecnologias, né? E ele utilizou de fato a fabricação digital no contexto aqui de Brasília, né? Ele conseguiu colocar essa tecnologia para a resolução ali das formas estruturais do bejódromo, né? E para mim, esse reconhecimento do Lelé como precursor aí da fabricação digital foi assim, muito decisivo, sabe? Foi uma coisa assim que eu acho que é uma das principais contribuições, assim, principalmente para a historiografia, né? Apesar da tese não ter sido parte da linha de pesquisa de história, né? Mas houve essa contribuição, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mesmo entender e colocar isso dessa forma, porque a historiografia passa um pouco batido com relação a essas coisas da tecnologia, né? E o Lelé conseguiu juntar isso de uma maneira artística, né? Conseguiu juntar isso de uma maneira arquitetônica, e eu acho que ele tem que ter esse reconhecimento, né? Eu até apresentei um artigo para o Docomomo, né? Que é da arquitetura moderna, né? Da documentação da arquitetura moderna, essa instituição mundial aí que faz esse trabalho, né? Infelizmente ainda não tive uma resposta, não sei muito bem o que aconteceu lá, foi uma edição especial, assim, sem temas da revista, mas, enfim, pelo menos a gente, né, inclusive esse artigo foi junto com o professor Neander, etc., a gente teve, assim, muito esse cuidado de tentar colocar isso na historiografia, né, apesar da nossa pesquisa ter sido num âmbito experimental, né. Então, a ideia de reproduzir essas tecnologias que o Lelé, por exemplo, utilizou, constituiu a fundamentação para esse terceiro experimento, né, esse terceiro e último experimento, que eu chamei de casa compartilhada, né? É a ideia de uma estrutura metálica, né, mantendo aí a ordem do Lelé, né, que trabalhou com a estrutura metálica, mantendo essa ordem também junto lá do Paulo Henrique Paranhos, onde a gente fez o trabalho da estrutura metálica e inclusive a gente pode ver também no segundo experimento ali aquela estrutura de alumínio, né? Então há uma coesão aí do raciocínio até chegar nesse terceiro experimento, né? E, e é a ideia um pouco que surgiu ali no momento da tese a partir da teoria, né, do arquiteto Alejandro Aravena, que é a teoria da arquitetura incremental, né, onde o arquiteto provê uma estrutura que possa ser ocupada pelo habitante, né, posteriormente à execução da própria estrutura, né. Então, a concentração do experimento foi na própria estrutura, né, e essa ocupação que a gente vê aí na imagem renderizada é meramente ilustrativa, né? Ela poderia ocorrer de diversas maneiras, etc. Depois que eu já tinha até defendido a tese, né?
Eu entrei em contato com uma teoria da década de 70, né, que é a teoria do Houbraken, né, John Houbraken, que é um arquiteto holandês, né, que desenvolveu já aí, há bastante tempo atrás, uma teoria para arquitetura que é chamada Supports and Infills, né, que suportes e preenchimentos. E apesar disso não ter aparecido na tese, depois eu fiz assim um complemento da tese por meio de um artigo, né, onde eu já incluí lá essa ideia, né, da arquitetura como um suporte, né, que é como se fosse assim o precursor da teoria incremental do Alejandro Aravena, né. Então acho que as coisas estão conectadas, mas como essa referência do Houbraken era fundamental ali e passou assim um pouco batido na tese, então eu tive que chegar numa inclusão disso, né? Isso é até um processo que ocorre assim, né? Porque às vezes durante a pesquisa a gente não tem assim acesso a toda a teoria, né, e tudo mais. Às vezes as nossas fontes ficam limitadas, etc. Eu só fui tomar conhecimento assim de que isso poderia, né, existir dessa forma quando eu já estava lá na Faculdade de Arquitetura do Porto, né? Então foi assim a maneira como a gente conseguiu articular para que isso não ficasse excluído, né, da teorização, né? E, e o projeto ele começou de uma maneira mesmo, né, um desenho, né, uma concepção, ela iniciou no desenho, né. É, Primeiramente, eu tinha muito a ideia de usar uma tecnologia de deposição, né, um trabalho ali de adição de concreto, né, criando assim um módulo ali que seria esse módulo que vai se repetindo, né. Mas isso se tornou assim um pouco inviável, né, porque a gente não tem assim uma tecnologia que possibilitaria a gente fazer isso, né. Depois até que também realizei a tese, eu fiquei sabendo também de algumas investigações que já criavam, né, uma sistematização para esse tipo de fabricação, né. Então eventualmente isso poderia ser executado dessa forma, e é claro que lá fora essa tecnologia de deposição do concreto já está se tornando uma coisa bastante comum, assim, né? Mas enfim, isso não chegou a ser viável, né? Como a gente também tinha esse alinhamento ali com a obra do Lelé, a gente optou justamente para estrutura metálica, né? Para a ideia assim de uma estrutura flat pack, né? Que pudesse ser organizada por meio dessas várias peças, né, que seriam montadas, etc. Aqui é justamente a possibilidade de ocupação, né, e a ideia da casa compartilhada é justamente seguindo um pouco esse modelo Airbnb ou Couchsurfing, né, que possibilitaria, por exemplo, um habitante compartilhar um quarto, né, da casa, e na área central ficariam todas as funções assim de sala, cozinha, etc, né? Aqui assim, é uma coisa ilustrativa para ver um pouco, né, como que seria a viabilidade da arquitetura, né? As paredes poderiam ser de tijolo, de drywall, né, da maneira como o habitante quisesse, dentro dessa estrutura que vocês veem aqui, esses pilares em cruz, né, encaixando aí nessa estrutura, né, conforme a necessidade do cliente, né. A ideia é que essa estrutura ela seria, ela poderia ser montada por meio de um processo participativo, onde o próprio habitante poderia eventualmente executar, né, montar essas peças todas. E, enfim, dependendo aí da praticidade, né, do processo de montagem, etc. Uma das coisas que a gente não detalhou no projeto foi justamente a fundação, né, porque eu acho que é um elemento que varia, né, de condição do terreno, né, então
mas dentro do processo de montagem ficaria assim obrigatório, né, ou facilitaria o processo se houvesse uma peça que encaixasse esses vários elementos de pilares, etc., né? E esses pilares e vigas seriam encaixados uns nos outros por meio de parafusos, justamente para facilitar o processo de montagem, né? Eventualmente poderia ser feito, por exemplo, com uma solda, né? Mas dessa maneira aqui, isso poderia eventualmente ser desmontado e montado em um outro local, então acho que até teria assim essa circularidade, vamos dizer, né, do processo, né? E aqui é justamente a maneira como isso seria executado, né, na fabricação digital lá na fábrica. Então, todas as peças seriam planificadas, a linha tracejada aqui é a chapa metálica, né, o tamanho normal da chapa metálica, e a maneira como ocorre o que a gente chama de um nesting, né, que é juntar todas essas peças de uma maneira mais eficiente para um menor gasto de chapas, etc. E todo esse processo ele foi organizado num único algoritmo, né, que eu vou tentar mostrar ali rapidamente, tá? É, até que a gente conseguiu de fato simular a execução, né? Aqui a gente vê justamente essa imagem aqui já cortada a laser num papel Paraná, né? E a montagem disso, ela expressa muito essa característica da precisão desse processo, né? É, por quê? Essas peças dos pilares, elas foram coladas, né, justamente para que pudesse ter esse enrijecimento. Mas essa peça da viga aqui, ela só está encaixada nos dois pilares, né? Os pilares não estão nem colados aqui na base, né? Eles só foram encaixados ali. E a viga, ela foi justamente só posicionada ali, não a cola nesses dois pontos, né? Então, se na maquete a gente conseguiria chegar nesse nível de precisão e nesse nível de, né, de execução da montagem do material, então, é, assim, a princípio, a execução real disso na escala real também seria viável, né? Então, isso aqui é uma coisa assim que eu acho muito importante, né, de verificar, porque o processo de modelagem palpável, né, de modelagem física, ele consegue um pouco verificar, né, esses problemas ou essas dificuldades do próprio processo de montagem. E chegar nessa resolução aqui, para mim, é uma vitória mesmo, né? Assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque além da fabricação digital, no caso aí o corte a laser, possibilitar, né, uma uniformidade estética de todas essas peças, né? Esse encaixe aqui, se fosse feito manualmente, né, talvez não ficaria assim nesse nível de precisão, né? E aí a maquete final, né, do processo. E o processo KEDM, né, que foi o que eu falei lá no início na apresentação do título, né, da tese, ele necessariamente inclui um processo de engenharia, né, de pré-dimensionamento de todas essas peças, né, porque é aquela coisa ali que o Bernard Cachet falou, né, os objetos eles são calculados, né, a gente para garantir a execução dessas peças, a gente não pode só desenhar o perfil, né, desenhar o formato. A gente precisa calcular esse formato também, né? Senão, a execução da fabricação digital não vale de nada, né? Porque a peça ela não vai ter ali uma garantia de que vai conseguir sustentar, né, a estrutura que vem ali em cima desse suporte, né? Que é uma laje, a gente pensou uma laje que eventualmente poderia ser feita de qualquer material, né? Mas sem o cálculo, sem a integração do cálculo de engenharia, né? Que no caso foi um cálculo empírico simples, que também a gente encontrou lá na referência do Iopan Rebelo, né? Sem esse pré-dimensionamento, a viabilidade da execução
não existiria, né? Então a gente se sentiu assim um pouco obrigado a colocar essa ideia da integração do cálculo de engenharia no próprio roteiro, né? O roteiro que a gente chama é justamente todas essas etapas do algoritmo, né? Das formas básicas, o cálculo de engenharia, o desenho das formas finais e o processo de fabricação, né? E isso é demonstrado aqui, ó, que eu vou abrir aqui para vocês, tá? É, essa parte aqui do algoritmo, vou abrir aqui mais para vocês verem, é um algoritmo básico, né? É o tal L sobre 20 lá, né? Que a gente vê aqui, a equaçãozinha para chegar nas vigas. É o cálculo do pilar ali, que tem para encontrar uma seção do pilar, né? De acordo com uma carga, de acordo com uma tensão admissível do aço, né? Então, apesar de ser um cálculo simples, né? E existem já pesquisas aí, hoje em dia, na própria UNB, que estão desenvolvendo já essa noção de uma aproximação cada vez maior com a execução real, né? No caso ainda se mantendo nesse âmbito da estrutura metálica, mas sem essa integração do cálculo, né? Por mais que seja um pré-dimensionamento simples, tá, gente? Mas é isso aqui que vai possibilitar de fato a viabilidade lá posteriormente, né? Então, sem essa integração do cálculo, né, que é o Computer Aided Engineering lá do processo que eu falei, né, o Computer Aided Design, que vem aqui nessas etapas posteriores, e o Computer Aided Manufacturing, que vem aqui nesse processo anterior, que é aquela planificação, nesting que eu mostrei lá anteriormente, não seria viável, né? Então eu acho que assim, outra contribuição, além dessa do reconhecimento do Lelé, é justamente conseguir integrar o cálculo de engenharia, né, ao nosso processo de roteirização de produção digital, né? O algoritmo aqui é bastante, assim, ele é simples, tá? Apesar de ter essas complexidades aí de cálculo, etc. Mas assim, ele basicamente ele vem em quatro etapas, né? Ele é montado em quatro etapas. A primeira etapa aqui, ela é toda para construção das geometrias básicas dessa estrutura, né? As linhas e elementos ali que comporiam o desenho desses perfis todos, né? Depois aqui tem o cálculo de engenharia tanto para o pilar quanto para a viga, né? E a gente consegue verificar isso aqui de uma maneira bastante simples, né? Porque eu dividi aqui nesse sentido os vãos, né? Então, na medida que aqui, vamos tentar ver aqui, o mais próximo. Na medida, por exemplo, que eu altero a distância, por exemplo, desse vão aqui, ó, vocês conseguem ver o projeto reagir automaticamente. Essa viga aqui já ficou mais alta e essa outra aqui já ficou mais baixinha, mais esbelta, né? Porque aqui o vão ficou menor e aqui o vão ficou maior, né? Então ali eu tinha colocado ele central, né? Tava zero aqui no início, ó. Então aqui a gente consegue ver a estrutura reagir automaticamente a partir dos inputs mesmo, né? Então aqui no caso seria uma área, por exemplo, de 72 metros quadrados, uma área interna de 72 metros quadrados, mas, por exemplo, se eu quisesse diminuir aqui a área, ó, e chegar numa casa menor e tudo, automaticamente ele já criaria essa variação. E isso não ocorre só na viga, tá? Isso ocorre também no pilar, né? Porque na medida que ele compartilha mais esse vão com o pilar ali do lado, ambos os pilares eles ficam mais esbeltos, tá? Não sei se assim a variação do pilar é mais sutil, né? Se eu tentar aproximar aqui, ó, talvez vocês consigam ver, ó. Olha como o pilar vai diminuindo ali, ó, né?
Então, a integração do cálculo de engenharia ali, que é esse cálculo empírico simples, né, para o pré-dimensionamento, ele de fato gera o que a gente chama de um sistema generativo, né? É a possibilidade justamente de criar todas essas variações, né, de uma maneira automatizada, né? Se a gente passasse para um trabalho, se a gente fizesse isso aqui num trabalho tradicional, na medida que o cliente falasse, não, mas eu não quero uma casa com 72 metros quadrados, eu quero uma casa com 70 metros quadrados. Todo o cálculo teria que ser refeito, todos os desenhos teriam que ser refeitos, né? Então muitas vezes, né, o que a gente começa a fazer, né, quando utiliza todas essas tecnologias aí, é mais um sistema, né, mais as regras do projeto do que propriamente o desenho do projeto, né? Então é um pouco isso assim que a gente conseguiu verificar, né? Essa possibilidade de variação, até a gente tem aqui a possibilidade de variar o balanço, né? Aqui está um balanço de 2 metros, ó, né, para essa peça aqui em balanço. Se eu diminuir aqui o balanço, ó, para criar um beiral menor, né, ao redor da casa, etc. Então tudo também reage, né? O pilar reage porque ele vai receber uma área de influência menor. A peça ali dessa viga em balanço ela fica mais esbelta, mais fina, etc. Então é justamente a ideia, né, de criar um sistema de projeto para além de um projeto fixo, né? Eu quero ainda tentar demonstrar isso aqui para vocês, tá? Apesar do tempo já estar ficando meio curto, tá? Eu não queria fazer assim uma coisa tão apressada, tá, gente? Mas é porque realmente eu tô assim com um tempinho meio curto aqui. Aí vamos ver, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar agora planificar isso aqui para vocês verem como que funciona a planificação, tá? Só que o meu computador aqui, ele é meio lentinho, então na hora que eu ligo aqui a planificação, ele demora um pouquinho, tá? É... Uai. Ah, não. Peraí, gente. Eu liguei errado aqui. Desculpa. É esse aqui, ó. Aí ele vai demorar um pouquinho, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas peças, né, que foram ali desenhadas, etc., dentro desse processo de engenharia e vai criar a planificação delas conforme aquela imagem lá, não conforme exatamente aquela imagem que eu mostrei, né? Vou voltar lá para a apresentação. Porque essa imagem aqui, ela faz parte de um projeto específico, né? Opa. Essa daqui faz parte de um projeto específico, né? Agora eu já mudei o projeto e tudo, mas ele vai fazer justamente esse processo, né? De, primeiro, pegar todas as peças dos pilares, que são essas peças assim que tem essas curvas, todas as peças das vigas, encaixar nessa chapa metálica padrão. E um elemento importante desse processo que vocês conseguem ver aqui, que é numerar cada uma delas, né? Porque essa numeração é o que vai possibilitar a gente poder montar o quebra-cabeça, né? Vamos dizer assim, saber qual é a peça que encaixa na outra ali e, enfim, conseguir reconhecer isso para o processo de montagem, né? Então, e ele demora porque justamente ele vai primeiro planificar cada uma dessas peças, que elas estão aqui em 3D, né, em 3 dimensões, vai planificar cada uma delas primeiro, vai numerar cada uma delas e depois vai fazer um cálculo automático, né, para encaixar lá na chapa metálica. Esse processo, por exemplo, de nesting, né, ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria de móveis, né, de armários, etc. Esses armários planejados e tudo mais. Então,
para a otimização do material dentro de uma indústria, se não há esse processo de cálculo para o nesting, para encaixar ali cada uma das partes do armário, do móvel, numa chapa para o corte, há um desperdício enorme, né? Isso numa escala industrial não conseguiria ser feito assim de um processo manual, né? E o Grasshopper, ele tem já esse componente, né? Ele já tem lá o elemento de nesting, né? Então, é isso, né? É o roteiro que começa ali no desenho, que começa na engenharia e vai até a fabricação de uma maneira automatizada, né? De uma maneira... Opa, saiu ali. Está calculando, aí demora um pouquinho, né? Então, sem essa praticidade, né, sem esse elemento que pudesse aí, de fato, vincular tudo isso num único roteiro, né, eu acho que todo esse processo que a gente tem de fabricação digital e projeto paramétrico, ele fica um pouco, né, aquém, vamos dizer, fica um pouco ali sem utilização, ó, calculou, sem utilização do potencial mesmo, né, da tecnologia, né? E aqui vem o tagzinho, vem a numeração conforme cada uma das peças. O que eu poderia fazer aqui agora? Eu poderia voltar lá atrás no meu algoritmo e mudar o vão, né? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque daí ele vai forçar, como está ligado lá a etapa de fabricação, ele vai forçar o recálculo de cada uma dessas peças. Então vai dar mais um tempo aqui de cálculo e a gente vai ficar travado aqui. Então, normalmente, o que eu faço nesse algoritmo? Eu venho aqui, desligo essa etapa, né, conforme eu liguei aqui, refaço lá o desenho conforme eu quero e depois eu peço para ele planificar novamente. Se a gente estivesse usando uma máquina muito boa, um processamento aqui muito bom, provavelmente eu poderia fazer isso em tempo real, né? Eu poderia vir aqui modificar esses perfis todos, etc., e automaticamente já gerar aqui toda essa planificação, né? Então, isso aqui eu acho, né, que é a principal contribuição aí da tese, né? Esse roteiro aqui, ele está totalmente detalhado lá na tese, tá? Toda a parte de montagem das geometrias básicas, a maneira como eu realizei o cálculo, inclusive as referências que vocês podem utilizar para fazer os próprios cálculos, né? Toda essa parte de desenho da peça, né, que tem aquela curvatura e etc., até mesmo a explicação de como é que funciona essa etapa de fabricação, né? Além da fabricação, ele dá também uma quantificação, né? Aqui é a área, né, que a gente poderia traduzir ali em peso, né, do aço, etc., dependendo da espessura da chapa e tudo mais, né? Então, é a ideia mesmo, né, de um roteiro integrado, um modelo algoritmo que junta todas essas etapas de produção por meio aí da fabricação digital, né? Então, voltando aqui, tá? Então, o resultado é esse, né? A gente tem aí as nossas contribuições, tá? Antes de terminar aqui a apresentação, eu queria mostrar para vocês o braço robótico, né? Como que ele funciona e o porquê da gente, e assim, mais um porquê da gente utilizar o Grasshopper, tá? Porque o braço robótico e especificamente esse, que é o KUKA, né, que é uma marca alemã, ele tem uma interface dentro do Grasshopper, então todos os movimentos do robô, eles podem ser parametrizados, ou seja, eu poderia, por exemplo, ao invés de pensar um sistema de planificação e corte a plasma lá naquele algoritmo que eu estava mostrando ali para vocês anteriormente, eu poderia incluir
a movimentação do robô de acordo com o corte das peças que eu gerei. Porque justamente existe essa interface dentro do próprio Grasshopper, né? E a possibilidade de manipular essa peça por meio dos comandos que já vêm integrados lá no Grasshopper. Então, ao invés de eu colocar um simples contorno para uma máquina CNC ali de 3 eixos cortar uma chapa, eu poderia fazer, por exemplo, a movimentação de um braço para pegar um tijolo e colocar num determinado lugar. Eu poderia, é, conforme vocês estão vendo aí, colocar um braço robótico para cortar uma peça, né? E, enfim, é uma tecnologia que já fica um pouco no âmbito da arquitetura, né? Na medida que a gente consegue ter aí o domínio dessas técnicas, né? Então aqui o braço ele vai cortar uma chapa de MDF, tá? Ele está cortando bem devagar, tá? Porque a ideia ali era fazer um teste, né, de corte. Ali já começou a cortar, né? Vocês estão vendo ali. Ali atrás está o João, que é um colega lá português, né, do laboratório. Eu vou passar um pouco mais para frente aqui. Não, vamos deixando aí. Ele tá... Daqui a pouco vocês vão ver o Rafael, que era outro pesquisador lá do laboratório. E ele está cortando ali uma curva bem devagarinho, né? Ele pode, assim, esse braço robótico ele tem uma força bem grande, né? Assim, ele não trabalha apenas nessa velocidade aí, conforme vocês estão vendo, ele pode trabalhar com bem mais rapidez. Aliás, é até um pouco assustador, assim, né? Porque é uma máquina gigantesca que fica ali, na sua frente, né? Então tem toda uma questão de segurança mesmo, né? Uma zona de afastamento que tem que ficar e tudo. Cadê o Rafael? Eu quero mostrar o Rafael porque ele está segurando o controlador do robô, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é tipo um joystick, né? A gente fica ali e ele está justamente cuidando para que a máquina não trabalhe muito rápido, então ele consegue ali naquele controlador fazer o braço robótico funcionar mais rápido, mais devagar, dependendo da situação, né? Pode parar a máquina e tudo mais. E a demonstração disso que eu queria fazer para vocês, só para vocês entenderem um pouco mais isso, está aqui, ó. Então, novamente a gente está aqui no ambiente Rhinoceros Grasshopper, né? Aqui são os componentes do próprio robô Kuka, né? Que tem essa interface com o Grasshopper, né? E aqui, ó, a gente pode fazer o robô funcional. Eu dei um perfil ali que é essa linha vermelha, né? E na medida que eu vou movimentando ali, ó, ele sai do ponto original, né? Que é esse pontinho aqui, onde ele fica ali parado. Se desloca ali até o ponto de corte e corta a peça conforme o contorno, né? Inclusive, ele detém um elemento de segurança, né? Por exemplo, ele tem uma área de trabalho, né? Se eu, por exemplo, ultrapassar um pouco essa área de trabalho, ó, na medida que eu movimento ele ali, ó, ele fica vermelho. Ele indica pra gente, olha, esse movimento aproxima demais da peça ali, né, enfim, de suporte do braço. E esse movimento aqui ele não consegue executar, porque vai haver algum choque ali entre as peças, né? Então, automaticamente ali ele tem todo esse processo, né? E se a gente voltar ali para a área de trabalho, ó, ups, ele faz o corte sem nenhum problema, ó, tá vendo?
Na última aula que eu dei, Neander, eu até falei um pouco da minha pesquisa, né, da pesquisa que eu estou desenvolvendo lá na FAO. Eu estou morando em Portugal, mas coincidentemente hoje estou em Brasília, né, porque tive que vir aqui resolver uns probleminhas e tudo. É, então, deixa eu voltar aqui para essa parte. Então, eu queria agradecer novamente, tá? Assim, infelizmente eu não vou poder ir além desse tempo e mostrar a pesquisa que eu estou desenvolvendo lá, né? Mas se vocês quiserem entrar em contato e a gente poder conversar alguma coisa aqui em mais uma meia horinha, até às 11 horas, eu fico aí à disposição de vocês. Agradeço muito aí a atenção, tá? Agradeço muito o convite aí do Neander, já a segunda vez que eu venho aqui participar dessa aula online. E para mim é sempre um grande prazer, tá? Muito obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado aos presentes. Então, a gente passa a palavra aos presentes. Ia dizer, oi, Ludmila. É você que está aí, Ludmila? Ela está Parar de muda, compartilhar. mas a Camila está aí. Camila, você está nos ouvindo? Tô ouvindo, A professor. palavra está com vocês. Dúvidas, inquietações? Eu achei a apresentação toda muito interessante, de fato. Assim, vendo de fora, né? Que não estou tão dentro desse tipo de pesquisa para entender de forma tão aprofundada, parece um processo bem complexo. Os softwares usados, tudo. Mas é muito interessante ver tudo acontecendo de fato, sendo feito, né, a automação da estrutura junto com o software, assim, que você normalmente demanda muito tempo recalculando as coisas para fazer qualquer tipo de alteração e ver as coisas acontecendo em tempo real, você só digita o vão e a estrutura se recalcula sozinha, é muito impressionante, assim, pelo menos para mim, né, que não estou tão dentro assim desse tema, nossa, é muito interessante de fato. E parece tão fora da realidade que a gente vive aqui no Brasil, mas espero poder alcançar, né? Que a gente alcance esse tipo de tecnologia e que não sejam feitos não apenas protótipos, mas construções de fato da indústria, né? Que a indústria, setor produtivo, compre mais essa ideia, né? Porque é um avanço enorme. Com certeza. Eu acho que, assim, eu só não concordo muito que isso está muito distante de nós, porque a gente tem uma prova de que isso já foi feito dessa maneira, que é o Lelé, né? Sim, E o Lelé, apesar de não ter trabalhado com o projeto paramétrico, etc., mas ele detinha todas essas etapas que eu estou colocando aí no roteiro, né? Ele tinha lá uma equipe de engenharia que trabalhava com ele tinha uma equipe de montagem que trabalhava diretamente com ele, tinha essas associações com os fornecedores de material, né? Então, o Lelé, ele conseguiu organizar isso, né? Dessa maneira, assim, tipo, uma cadeia produtiva mesmo, né? Uma linha de produção, vamos dizer, né? E, e eu acho que justamente o projeto paramétrico ele pode organizar isso de uma maneira simplificada, né? De uma maneira assim onde a gente alinhava todos esses elementos num único processo mesmo, né? Sem ter que ir e vir como eu suponho que o Lelé fez, né? Apesar dele ter conseguido organizar isso numa produção dentro do próprio escritório, né? Do instituto, na verdade, né? Que ele tinha. Mas ele fez isso, né? Assim, ele conseguiu industrializar de fato a produção dele, conseguiu colocar isso tudo encadeado. Isso está executado aí, a gente tem essa precursão aí no contexto, aqui no contexto mesmo de Brasília, né? E apesar dele já ter utilizado essas tecnologias antes do Bejódromo, né, e tudo,
mas a gente tem essa questão aqui no nosso contexto, então o que eu acho assim que ocorre, né, é primeiro uma certa descrença assim com essas questões tecnológicas, né, porque o conhecimento tradicional, né, que a gente tem herdado aí, né, da arquitetura moderna, etc. Isso é um conhecimento que precisa ser passado para o estudante, né, para o arquiteto, para a formação do arquiteto. Acho que é uma coisa assim que a gente não tem ainda condições de substituir, né, porque o atendimento à arquitetura ela varia, desde a pessoa que não tem um tostão lá até o milionário, né, que pode comprar o que quiser, né. Então a gente tem que ter essa noção de que todas essas técnicas elas têm que andar juntos, né? E o que eu acho que falta é justamente assim uma maior integração, uma maior compreensão de que esses processos não vêm a substituir os processos que já existem, né? De construção simplificada, de construção vernácula, né? Assim, pelo contrário, né? Talvez se a gente conseguisse sistematizar cada vez mais os processos, talvez se a gente conseguisse digitalizar, né, os processos, isso tudo ficaria mais palpável, mais simplificado, porque realmente eu não digo que foi fácil aprender o Grasshopper, né? Mas por outro lado, eu também digo assim que eu só consegui mesmo aprender o Grasshopper na medida que eu me coloquei no desafio de ir lá e aplicá-lo, sabe, numa prática mesmo. Então não adianta só assim a gente saber o funcionamento do software e ter um curso disso, sabe? A gente tem que ter a vinculação disso com a arquitetura, né? A gente tem que ter justamente o conhecimento lá da gente conseguir fazer uma planta baixa, de conseguir fazer uma representação simples num croquis, montar uma maquete, mas também conseguir ver que há uma interface com essas tecnologias, que há uma maneira de vincular isso aí tudo e ter assim, né, até uma abertura para que essas coisas possam interagir, né? Então talvez até um dos esforços da tese seja esse, né, de tentar simplificar, tentar clarear um pouco isso, né? Na época que eu comecei a pesquisa, isso tudo era um pouco obscuro para mim. Eu aprendi o Grasshopper em aplicações assim muito distantes da prática, sabe? Normalmente a gente imagina assim o Grasshopper para fazer uma forma complexa, aquelas coisas em dupla curvatura, né? Que tanto assim nos chama atenção e a gente admira, né? Porque são coisas fantásticas, né? Que a gente vê construídas por aí. Mas além desse tipo de resolução, a gente pode aplicar isso numa prática de uma habitação simples, com uma estrutura retilínea, uma coisa simplificada e que está próxima, né, das nossas condições financeiras, muitas vezes, que está próxima assim, de uma realidade mesmo social, vamos dizer assim, né? E, enfim, e como que isso vem, né, a beneficiar, assim, eu acho que é um esforço mesmo, né, de conseguir aprender isso tudo e até incluir isso no currículo, né, na grade curricular dos cursos, né, porque realmente, assim, é uma coisa que eu acho que daqui para frente vai se tornar cada vez mais palpável, vai se tornar cada vez mais simplificado, porque esses processos, eles vão sendo automatizados. É igual um software, né? A primeira versão do software é cheia de defeitos, mas na medida que ela vai se desenvolvendo com o passar dos anos, ela vai conseguindo cada vez simplificar os processos. Então, e hoje a gente tem uma cultura, né? Onde as crianças já estão na escola, né, aprendendo os conceitos básicos de programação, né, já tem assim uma carga disso, né. Então eu creio que nos próximos anos isso vai se tornando mais prático. Agora, eu acho que o esforço é a gente querer que o nosso curso de arquitetura, querer que essas coisas estejam presentes, sabe? Então,
eu acho que o esforço assim que a gente fez, né, eu, Neander, o Chesco e todos os que colaboraram aí na tese, é um pouco isso, né? Demonstrar que essas coisas elas podem estar nesse âmbito de uma realidade, de uma prática, né? E que isso eventualmente deve ser incluído, né? Porque essas tecnologias elas vão se tornando cada vez mais acessíveis e, enfim, a gente não pode ficar parado no tempo, né? Então, eu acho assim, você querendo fazer um curso, querendo se aprimorar nisso, vai ter sempre uma dificuldade, você pode imaginar assim, nossa, está muito distante, mas não. Eu acho que facilmente você conseguiria já encontrar um caminho no meio disso aí e começar a utilizar isso nos trabalhos aí da faculdade, até na sua vida mesmo profissional, sabe? Eu acho, com certeza. A gente, quando não tem o contato direto com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de informação, tecnologia, realmente fica tudo muito distante. Mas quando a gente começa a trabalhar com isso e ver as coisas acontecendo e ver que existem mesmo o Lelé, o Bejódromo, dentro da própria UNB a gente tem essas coisas. Quando eu digo a distância, eu me refiro na própria cadeia produtiva da industrialização, né, da construção. Normalmente, os métodos mais disseminados no Brasil são a construção tradicional, que as pessoas confiam mais, né? Acreditam, não, sei como é que funciona, então vou para aquele caminho. Mas quanto mais pessoas entendem, conhecem a tecnologia, vê a facilidade das coisas, a própria construção em aço mesmo está começando a se tornar cada vez mais presente, até em casas residenciais a gente consegue ver mais Sim. o pessoal utilizando, né? A disseminação do conhecimento, eu acho que é o principal Isso aí. que a gente tem que trabalhar. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta, né, Ana? Queria tocar mais alguma ideia? Eu acho que esse aspecto da customização, né, que se torna possível, né, a gente, paradoxalmente, ainda no mundo industrial, a gente está se afastando de alguns paradigmas iniciais da industrialização, né? A ideia de que um tamanho serve para todos, né? One size fits all. Ou então, você pode ter o seu carro de qualquer cor, desde que seja preto. Né? A gente se distanciando do Fordismo, né? É paradoxal que o mesmo sistema que nos levou à padronização, agora nos proporciona a possibilidade de que, dentro de um sistema em que você representa não mais instâncias, mais tipologias, né, parametrizadas, você possa produzir N tipos diferentes de respostas a partir do mesmo modelo parametrizado. Né? No sentido de que agora, dentro de uma linha de produção em massa, você ainda pode customizar, né, como uma coisa que começou, pelo menos para a população em geral, no vestuário, né? A gente vê hoje grandes variações, ninguém usa a mesma roupa, né? Todos Sim. nós usamos diferentes itens de vestuário, muitas vezes personalizados. Isso agora chega também à arquitetura, né? Onde você não precisa mais. Imagina o impacto disso nos programas habitacionais. Pois A é. gente conhece as fotos aí, né, desde o tempo do BNH, na década de 60, 70, até a Minha Casa Minha Vida, em que você sempre tem o paradigma da reprodução seriada, né? Sim. E isso realmente é um grande avanço nessa quebra de paradigma. Né? Sim, com certeza. Eu, inclusive, na investigação, né, é interessante, né, porque lá em Portugal eles chamam pesquisa de investigação. Né? Outro dia eu estava falando aqui para minha mãe que eu sou um investigador lá do centro, ela falou, investigador? Você está investigando o quê? Mas a investigação que eu estou realizando lá na FAUP agora, né, que
que quem sabe a gente pode ter assim uma outra oportunidade para eu falar só sobre isso, né? É justamente dentro da área de habitação, né? Fazendo referência também a uma pesquisa que foi realizada lá na década de 60, quando nem o computador era acessível, né? Eram mainframes ainda que o laboratório lá de Lisboa tinha, o pessoal já estava investigando os processos computacionais, justamente para o atendimento social, justamente para a habitação social e etc. E a possibilidade que a gente está vislumbrando agora é justamente continuar esse processo por meio da automatização, por meio da modelagem algorítmica, de maneira a facilitar essa variação, né? Sair desse one size fits all e poder atender famílias distintas, com demandas distintas, de uma maneira muito mais prática do que eles desenvolveram lá na década de 70, né? Que em Portugal tem, de fato, um trabalho de atendimento social muito importante na década de 70, né? Eles são precursores mesmo nessa ideia da habitação evolutiva, né? O arquiteto que eu estou investigando lá agora é o Nuno Portas, que propôs, né, é o pioneiro aí dessa ideia de habitação evolutiva, né, onde ele justamente estava querendo ver uma maneira fácil de, por exemplo, atender uma família que tem 2 filhos e, ao mesmo tempo, atender uma outra que tem 5 filhos e quais são as diferenças entre cada uma, de maneira a balizar a produção do arquiteto em bases científicas, né? Assim, sem que o arquiteto precise utilizar só da intuição dele para chegar na resolução mais simples, né? Mais simples não, na resolução melhor ali, né? Mais eficiente para o atendimento da família, né? Então, e isso, Neander, é uma coisa assim muito interessante, né? Eu vou até participar aí do ECAD, né? Que é essa conferência de CAD europeia e tudo. A gente já tinha até tentado o ECAD outras vezes, mas não tinha conseguido, né? Porque meio que assim, só para europeus, né? Agora que eu estou lá numa instituição europeia, eu consegui emplacar lá um artigo e a gente vai falar sobre isso, assim. Eu vou lá apresentar justamente esse trabalho né, de abordagem social de uma pesquisa que não foi continuada desde a década de 60, né? E agora, com essas técnicas, qualquer arquiteto, a princípio, pode aplicar isso, né? Então, uma coisa que eles desenvolveram lá, que eles nunca conseguiram digitalizar, né? Colocar assim mesmo num processo matemático de programação, etc. Agora, por exemplo, com o Grasshopper, a gente consegue facilmente digitalizar todo o processo e, por exemplo, vislumbrar a possibilidade de um aplicativo no celular que na medida que o habitante vai ali e responde determinadas perguntas, ele já entrega para o arquiteto um tipo que melhor se adequa lá às demandas dele, para o arquiteto poder racionalizar de acordo com as condicionantes do terreno, com as condicionantes ambientais, com os processos construtivos e etc., né? Então, isso aí é até um convite que eu te faço, né? Se você puder aí, no dia que eu estiver apresentando lá, se puder entrar lá e, enfim, a gente mantém um contato para a gente poder divulgar isso também, porque eu acho que assim, num certo sentido, é muito uma continuação do que a gente fez no doutorado aqui e tudo, né? Então, assim, eu acho que essa sua colocação, né, de fazer mesmo a arquitetura sair dessa coisa seriada e poder, de fato, atender, né, diferentes demandas, acho que fica muito presente ali, sabe? Eu acho que a gente poderia até desenvolver outras coisas a partir dali. Então, então eu acho, isso está se tornando muito mais palpável hoje em dia, né? As dificuldades iniciais de aprender um software é a mesma para aprender um AutoCAD, para aprender um Revit, para aprender um ArchiCAD, então isso não pode, né, ser limitante para a gente, né? E pode parecer uma coisa muito complexa mesmo, mas no fundo, são lógicas que a gente não precisa ser programador para entender, sabe?
eu nunca fiz aula de programação, né? Eu aprendi a mexer no software até de uma maneira, no Grasshopper especificamente, até de uma maneira muito intuitiva, né? Eu não sei conceitos de lógica, eu não sei, assim, técnicas de programação, né? Eu tenho um conhecimento que eu fui aprofundando muito, até superficial, assim, né? É, agora, a grande dificuldade é conseguir traduzir isso tudo para a arquitetura, né? Eu acho que o nosso foco tem que ser sempre arquitetura, assim, né? Então, se a gente vai precisar aprender uma determinada lógica, um determinado processo ali, é só em consequência do que a gente quer atender em termos de arquitetura, né? Então, eu acho que esse exemplo, assim, deve ser muito reforçado, né? Porque às vezes o software ele pode assustar um pouco, né? Quando eu mostro ele aquele algoritmo todo organizado ali e tudo, pode parecer uma coisa muito distante assim do que a gente tem, né, de conhecimento prévio, mas não é não, é uma coisa mesmo que a gente faz até intuitivamente, assim, eu acho que é até um esforço que tem que ser incorporado mesmo na prática e na academia, né? E é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente e me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia depois aí também, podemos fazer mais alguma reunião ou quem sabe até marcar uma próxima aí para eu mostrar mais coisas para vocês. Camila, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu acho que é isso, foi bem legal, foi bem interessante, aprendi bastante com a apresentação. E quero descobrir mais sobre a sua pesquisa que você está desenvolvendo depois. Achei Beleza, bem legal também. vamos fazer isso. Eu vou colocar o contato dele lá no nosso grupo, no WhatsApp, aí se você quiser Ok. falar direto com ele, beleza? Ótimo, tá bom, professor, obrigada. Então, se não houver mais nenhuma questão, mais uma vez agradecendo a presença do Igor, né? Um bom retorno a Portugal na semana que vem, né? Sim, E vamos manter em contato. Hoje o mundo ficou muito mais pequeno, né? Muito menor, né? sim. Mais pequeno é uma coisa de mineiro, viu? E mais pequeno é uma coisa de português. Eles não falam menor, não, eles falam mais pequeno. É mesmo? É. Ah, saber. Ah, legal, legal. Esse é um álibi para mim, né? Então a gente vai ficar por aqui, né? Obrigado, Igor, obrigado pela presença da Camila, pelos que já estiveram, já saíram, né? Esse vídeo a gente vai deixar disponível não apenas no Teams, a gente vai colocar lá no nosso canal no YouTube, depois a gente passa o link para vocês, beleza? Obrigado a todos vocês. Então eu vou encerrar a gravação e a gente se vê por aí, pessoal. Obrigado, eu que Um abraço. agradeço. Tchau, tchau, tenha um bom dia. Bom dia.